Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da divisão exata nos números inteiros. Então eu vou definir o conceito, fazer alguns exemplos e comentar com vocês também, né, demonstrar inclusive alguma das principais propriedades associadas aí à divisão exata. Bom, vamos lá então, pessoal. Qual que é a definição de divisão exata, né? A divisão exata é a seguinte, né? Se você considera aí, né, dois números inteiros, né, digamos aí, o número b e o número d, a gente diz que b divide d, né? Aliás, o contrário, né? Se a gente considera d e b, né, a gente diz que d divide o número b, né? Se acontecer o quê? Se existir, né? Aqui, esses dois números, né? São números que a gente vai considerar aí números inteiros, né? Então, a gente diz que o número D divide B. Se existir um outro número Q, que a gente chama de Q, pertencente aos inteiros, né? Tal que você consiga escrever o seguinte, você consiga escrever o B como sendo D vezes o número Q. Então, né? Se isso acontece, a gente diz que o número D divide B, né? Então, a divisão exata é quando existe um Q que você consegue exatamente escrever esse produto aqui. Por exemplo, né, vamos pegar exemplo aqui para a gente ilustrar para vocês exatamente o que eu estou querendo dizer. O 2 divide 10. Por que o 2 divide 10? Pois o 10 é igual a 2 vezes alguém. Será que existe alguém que eu multiplico por 2 e dá 10? Sim, é 5. Né? Então, como que a gente poderia escrever? Sim, pois existe 5 pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Tal que eu consigo escrever o 10 como sendo 2 vezes esse 5. Né? Agora, se eu considerar aqui, por exemplo, será que o 2, né, divide 9? Né? Para o 2 dividir 9, o que tem que acontecer? Né? Para o 2 dividir 9, deve existir um inteiro Q, de tal forma que eu consiga escrever o 9 como sendo 2 vezes esse Q. E a pergunta que fica é, será que existe um Q, que é um número inteiro, que eu multiplico por 2, que vai dar exatamente 9? Né? Na verdade, né, aqui a gente tem que não divide, né? Não divide. Por quê? Porque não existe um número que multiplica 2, um número inteiro que multiplica 2 que dá 9. Não existe esse número, né? Por exemplo, se eu multiplicar o 2 por 4, dá 8. Se eu multiplicar o 2 por 5, dá 10. Então, chega até no 8, do 8 vai para o 10, né? E a razão para isso é o quê, né? O 2, toda vez que você multiplica um número inteiro por 2, você tem um número par, né? Então, não tem como você multiplicar alguém por 2 e dar um 9, uma vez que o 9 é um número ímpar. Ok, pessoal? Então, a gente diz o quê? Que 2 não divide 9, né? Então, 2 não divide 9. E nesse caso, você pode colocar um risquinho assim para denotar que 2 não divide 9. Beleza? Bom, isso aqui é uma anotação, né? Você pode colocar alguma outra anotação aí, né? Que eu tô lembrando agora. Você pode escrever que 2 não divide 9. Deixa eu ter alguma anotação exata. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um segundo, pessoal. Bom, eu dei uma olhadinha rápida aqui, gente. Além dessa anotação que eu falei para vocês, alguns livros também, eles costumam colocar assim, ó, 2 não divide 9. Colocar uma cruzinha, né? Para representar que não divide. Eu prefiro colocar um risquinho meio na diagonal, assim, na parte de cima do símbolo. Mas você pode também colocar a cruzinha para denotar que 2 não divide 9. Beleza? Bom, essas são as duas notações aí que eu tenho conhecimento. Se alguém souber de alguma outra aí, deixa no comentário depois. Então, né? Nesse caso aqui, 2 não divide 9. Aqui, pessoal, lembra que a gente está falando da divisão exata. Divisão exata é a divisão nos inteiros. Como assim, professor? Se você pensar na divisão não exata, né? Ou seja, além dos inteiros, né? Você poderia pensar o que aqui? Você poderia pensar em escolher o que como sendo, por exemplo, né? Se você escolher o que
como sendo 9 sobre 2, né? Ou seja, 4,5, né? Aí, né, quando você multiplicar aqui, ia simplificar o 2 e o resultado aqui ia dar exatamente 9, né? Então, você poderia escrever, né, em tese aí, o 2 como o 9 como sendo 9 vezes, o 9 como sendo 2 vezes 9 sobre 2. Mas tem um problema, o quê? O 9 sobre 2, ele é 4,5, né? E ele é um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Por isso que ele não entra aqui no que a gente chama de divisão exata. Divisão exata, né, é uma divisão nos inteiros. O resultado da divisão tem que dar um número inteiro. Um número inteiro, não pode dar, por exemplo, casa decimal, conforme acontece aqui. Então, nesse caso aqui, né, quando a gente está falando de divisão exata, a gente diz que o número não divide, beleza? Então, isso aqui, né, não divide, né? Então, a gente conclui que não existe, né, tal que pertencente aos inteiros. Então, não existe um Q, né, que você vai colocar aqui, que vai multiplicar por 2, um Q inteiro que multiplica por 2, que dá 9. Então, a gente diz que o 2 não divide 9. Então, isso aqui é algum exemplo aí que ilustra para a gente aqui a definição, né, a definição de divisão exata, pessoal. Definição de divisão exata. É aquela divisão também que a gente pode pensar que deixa resto zero, quando a gente faz lá o algoritmo da divisão, né? E aí vai analisando os restos, né? Se você chegar no resto zero, quer dizer que você teve uma divisão exata, né? Não sobrou restos. Então, isso seria também uma maneira de você enxergar a divisão exata, né? Além de casas decimais ou números na forma de fração, né? Que não são números inteiros. Como aqui a gente está considerando só os números inteiros, então, quando se fala de divisão exata, se fala aí em divisão em que quando você faz o cálculo da divisão, o resultado te dá um número inteiro. É isso. Bom, e quando a gente considera a divisão, quando existe esse Q, né, tal que a divisão acontece, né, a gente pode fazer o que então, né? A gente pode, né, daqui, se existir esse Q, né, após existir o Q, a gente pode vir aqui então e dizer que B sobre D é igual a Q, que a gente também costuma denotar, né, como sendo B sobre D, né? Então, essas são duas notações para você representar aí a divisão, né? E Q seria o resultado da divisão, que a gente chama também de quociente, né? Então, o Q é o quociente. O D, que é o valor o valor que vai dividir, né? Que é o divisor, né? Então, a gente chama ele de divisor, né? O cara que você está dividindo por ele, né? E o B, que é o elemento que vai ser dividido pelo divisor, a gente chama ele de dividendo, né? Quando a gente pensa na forma de fração, né? A gente vai falar de fração especificamente quando for falar dos números racionais, né? Mas isso aqui, de certa forma, seria também uma fração, né? Que tem uma representação inteira, ou seja, que a divisão aqui, você conseguiria simplificar ela, né? E resultar aqui no número inteiro, né? Quando a gente considera uma divisão dessa forma, né? O que está na parte de cima a gente chama de numerador e o que está na parte de baixo a gente chama de denominador. Então, tem essas nomenclaturas aí associadas, né, ao escrever isso. Então, veja que, a princípio, eu não poderia escrever isso aqui, né? Por quê? Porque eu não conheço esse número, né? Por quê? Porque até agora a gente construiu os naturais, construiu os inteiros, né? Eu ainda não falei das frações. As frações vai vir quando eu construir o conjunto dos números racionais, que são os números na forma de fração, né? Então, num primeiro momento, né, se você olha para um número desse tipo aqui, ele não faz sentido, né, nos naturais e nos inteiros. A única maneira disso fazer sentido nos inteiros e nos naturais é o quê? Né? É existir, né, a divisão exata. A divisão dá um resultado exato, né, dá um resultado inteiro ou natural, né, que se traduz aqui pela definição como existir esse Q que multiplica D e vai dar o valor B. Beleza, gente? Então, isso aqui é a definição de divisão exatas, né? Bom, vamos falar agora um pouco aqui das propriedades que tem, então. O seguinte aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui sim. Bom, aqui a gente tem as propriedades associadas aí à divisão exata. Eu quero justificar cada uma delas com vocês agora. Bom, gente, a primeira propriedade I aí, né? Ela diz o quê, né? Que um número sempre vai dividir
ele mesmo, né? O número sempre vai dividir ele mesmo, né? Isso é verdade, né? Por quê? O A divide A, né? Pois, né? Existe o 1 pertencente aí aos inteiros, tal que o A eu consigo escrever como sendo A vezes 1, né? Pessoal, eu estou escrevendo no primeiro aqui, nesse primeiro momento, né? Pois existe 1 pertencente aos inteiros, tal que isso acontece. Eu não vou ficar toda hora falando, né? Ah, pois existe um número que é inteiro, tal que isso aqui acontece, né? Em geral, a gente vai omitir, ficar toda hora falando que existe um número. Então, a gente vai falar o seguinte, né? A gente vai falar em geral o que? A divide A, pois A é igual a A vezes 1. Então, quando eu escrever que A é igual a A vezes 1, né? Já está implícito o quê? Que existe esse cara aqui, que é o 1, que é inteiro, na qual eu multiplico o A e dá o próprio A, né? Então, por isso que a gente pode falar que um número divide ele mesmo, né? Por quê? Porque o A é igual, né, a A vezes 1, né? E a gente pode escrever o quê, né? Então, a gente pode escrever aqui A sobre A como sendo igual a 1. Então, a gente tem essa propriedade da divisão exata aqui. A segunda propriedade, pessoal, diz o que pra gente, né? Só para exemplificar aqui rapidamente, né? Exemplificar aqui, o 2, por exemplo, divide 2, né? Pois a gente sabe o quê? Que 2 é igual a 2 vezes 1. Então, isso aqui seria um exemplo, né? E a gente escreveria o que, então? Que 2 sobre 2 seria igual a 1. Beleza? Então, só para ilustrar aqui. Bom, vamos analisar a segunda propriedade que eu apresento para vocês aí, né? Que diz o seguinte: se A divide B e B divide C, então o A divide B. O A divide C, quer dizer, né? Então, pessoal, ó, como o A divide B, né? E o B divide C, né? O que a gente tem, então? Temos que, se o A divide B, existe um Q1 tal que o B é igual o A vezes esse Q1, né? E como o B divide C, né? Existe um Q2 tal que C é igual a B vezes esse Q2, ok? Logo, o que acontece aqui? Veja, ó, eu tenho aqui que C é igual a B vezes Q2. A gente concluiu isso. Existe esse Q2 que isso acontece, né? E esse B aqui, por outro lado, ele vale quem? Ele vale A, Q1. Então, a gente pode substituir esse B no lugar daquele B lá, né? E concluir o seguinte, né? Logo, C é igual a B vezes Q2. Substitui o B que aparece aqui pelo A, Q1. Então, isso aqui vai ficar o A vezes Q1 vezes Q2, né? E agora você faz o seguinte, né? Chama Q1 vezes Q2, né? Chama isso aqui de um certo Q. Então, você vai concluir o quê? Que C é igual a vezes Q. Bom, se C é igual a vezes Q, quer dizer o quê? Que existe um Q inteiro, tal que C é igual a vezes Q. Portanto, o que a gente conclui, então, pela definição, né? Pela definição de divisão, portanto, a gente tem que o A divide C, né? Isto é, né? Você pode escrever, então, né? O A divide C, isto é, então, você tem o C sobre A igual exatamente aí ao valor Q, né? E você sabe que Q ainda é quem? Q1 vezes Q2, né? Se vocês quiserem escrever isso aqui, você pode escrever. Q1 vezes Q2, né? Que é exatamente aí o quociente, né? Que seria o Q1, resultado da divisão de C por B, né? O Q2 quer dizer o resultado da divisão por C, de C por B. E Q1 é o resultado da divisão de B por A. Então, a gente tem essa caracterização aí, né? Como exemplo aqui, né? A gente poderia considerar como exemplo, né? Por exemplo, o 2, a gente sabe que divide o 8, né? E a gente sabe que o 8 divide quem? O 8 divide o 24, né? Por que o 8 divide... Por que o 2 é um valor que divide o 8, né? O 2 divide o 8, pois, né? Porque a gente sabe que 8 é igual a 2 vezes 4, né? E a gente sabe que 24 é igual a 8 vezes 3, ok, pessoal? Então, nesse contexto aqui, o 4 seria, né, o nosso Q1,
o 3 seria o nosso Q2, né? E a gente conclui que, então, dessa propriedade aí, né? Isso aqui, né, implica para a gente, então, que 2 divide quem? Divide o 24, né? E a gente sabe o quê? Daqui, a gente sabe que o 24, na verdade, é quem? Né? O 24 é exatamente 2 vezes 12, né? E 12 é quem? Q1. E 12 é quem? Q1 vezes Q2, não é mesmo? Né? A gente não tinha aqui? Então, o Q seria o 12, né? Resultado, e Q não é Q1 vezes Q2? E, de fato, a gente pode ver aqui, né? Que Q1 vezes Q2 é 4 vezes 3, que dá exatamente esse 12 aqui. Então, a gente tem a relação aí entre os dividendos também. Entre os quocientes de cada divisão se relacionam com o quociente, né? Da divisão do 24 por 2, ok? Então, esse aqui é um exemplo aí que ilustra em números, né, a propriedade geral que a gente viu para os inteiros. Bom, vamos ver aqui agora a propriedade, a próxima propriedade, que é a propriedade 3i. Propriedade 3i. O que diz essa propriedade? Se A divide B e C divide D, então AC divide BD, né? Então, ó, como A divide B, né? Então, ó, como A divide B, né? E C divide D, né? O que a gente tem com isso, então? A gente tem que B é igual a vezes um certo Q1, existe esse Q1 que isso acontece, né? E D é igual a C vezes um certo Q2, né? D é igual a C vezes um certo Q2, né? E eu posso fazer o que agora? Eu posso multiplicar, né? Se B é igual a isso e D é igual a isso, eu posso multiplicar membro a membro, né? Essas duas coisas. Então, a gente conclui o quê? Né? Logo, a gente conclui que B vezes D, né? Então, como B é igual a isso, no lugar do B eu vou colocar o A vezes Q1, né? Que multiplica o D, que é quem? C vezes Q2. Beleza? E isso daqui vai ser quem? Vai ser AC, que multiplica Q1 vezes Q2, né? A multiplicação é comutativa, né? Então, eu posso inverter essas ordens todas aí. E isso aqui, no fim das contas, agora eu posso chamar Q1 vezes Q2 de um certo Q, né? E a gente vai concluir o Q aqui, então, que isso aqui é AC vezes Q. Bom, se BD é AC vezes um certo Q, logo existe um Q tal que BD é igual a AC vezes Q, né? Daí, a gente conclui o Q, então, que AC divide BD, que é o que a gente queria no fim das contas ali, né? Em termos do exemplo aqui, né? Se a gente fosse fazer um exemplo que ilustra essa propriedade aqui, o que seria isso daqui, né? A gente tem, por exemplo, que 2 divide 10, né? E a gente sabe também o quê? Que 3 divide 6, por exemplo, né? Essa propriedade diz o que para a gente, então? Que 2 vezes 3 tem que dividir quem? 10 vezes 6, não é mesmo? É isso que diz a propriedade. 2 divide 10, 3 divide 6. Então, 2 vezes 3 divide aí o 10 vezes 6, né? Que isso vai ser a mesma coisa que o quê, né? Aquilo ali, por sua vez, é equivalente, né? 2 vezes 3 é 6. Dividir quanto? 10 vezes 6, que é 60, né? E, de fato, 6 divide 60, né? Por que 6 divide 60? Porque 60, né? É igual a quem? A 6 vezes o valor 10, né? Então, de fato, ali é um divisor. Beleza, gente? Então, esse exemplo ilustra o que diz essa propriedade aqui. Bom, a próxima propriedade, né? Vamos ver a propriedade 4. O que ela diz a propriedade 4 ali pra gente, né? A propriedade 4 diz o quê? Se A divide B e A divide C, então A vai dividir a soma dos dois números, né? Então, ó, como que a gente justifica isso, né? Como o A divide B e o A divide C, né? Existem Q1 e Q2 inteiros, tais que, né? Como o A divide B, existe o Q1, tal que B é igual a A vezes Q1, né? E o A divide C, então C é igual a A vezes um certo Q2 que também existe, né? Bom, e agora você soma essas duas equações, né? Somando ambas
as equações, o que a gente conclui, então? Que B mais C, né? Até colocar mais para a esquerda aqui, é igual a A vezes Q1 mais o A vezes Q2. Eu posso colocar aqui agora o A em evidência, então isso aqui é A que multiplica Q1 mais o Q2. E Q1 mais Q2, eu posso chamar isso aqui de um certo Q, né? E isso aqui eu posso escrever, então, como sendo A vezes Q, né? Veja que com isso, então, eu encontrei a existência de um Q, que foi exatamente o Q1 mais Q2, de tal forma que eu multiplico A e obtenho B mais C, né? Daí, pela definição de divisão, então, a gente tem o quê? Que A divide B mais C. Então, veja que a gente partiu do A divide B e A divide C e concluiu que A vai dividir também a soma, né? Se a gente for exemplificar isso aqui através de um exemplo, né? Exemplificando isso daqui, né? A gente tivesse, por exemplo, que a gente sabe que o 2 divide o 6, né? E a gente sabe também, né? Que o 2, ele vai dividir o 8, né? Isso implica para a gente, então, né? Seguindo essa lógica aí, que o 2, ele vai dividir quem? Né? Ele vai dividir o 6 mais 8, né? Ou seja, né? Quem que é 6 mais 8 é 14. Então, eu estou falando que 2 divide 14. 2 divide 14, né? E só uma curiosidade aqui, né? Veja que 2 divide 6, por quê? Porque 6, né, é igual a 2 vezes o Q1, que vai ser quem? Vai ser 3, né? E a gente sabe também que 8 é igual a 2 vezes o Q2, que seria 4. Então, você teria aqui o seu Q1, né? E o seu Q2, né? E veja o quê? Que 2 dividiu quem, no fim das contas? 2 dividiu o 14, né? O 14. Ou seja, né? Quando 2 divide 14, na verdade, você tem o quê? Que 14 é igual a quem? 14 é igual, né? Tá dividindo por... Eu tô falando que o 2 divide 14, então existe alguém, né? Tal que eu multiplico por 2 e dá 14, né? Que é exatamente quem? O 7, né? Então, esse 7 aqui seria aquele Q nosso que aparece aqui, tá vendo? E veja que Q aqui era quem? No nosso caso aqui, o Q ficou o 7, né? Então, o Q aqui é o 7, tá, pessoal? E o Q era Q1 mais Q2, onde Q1 mais Q2 eram os quocientes das divisões, né? De B dividido por C, né? Aliás, de B dividido por A e C dividido por A. Eram os quocientes dessa divisão aí. De quando A dividia B e A dividia C, né? E o Q não era Q1 mais Q2? Então, o 7, observa que é quem? 3 mais 4, ou seja... O Q é o Q1 mais o Q2. Então, você pode ver nesse exemplo aqui exatamente o que aconteceu ali na demonstração. Só que lá, em termos gerais, né? Aqui, num exemplo. Bom, a propriedade 5, né? Vamos discutir aí a propriedade 5, né? O que diz a propriedade 5, gente? Ela é uma propriedade bem simples também. Se A divide B, então, para qualquer M número inteiro, né? A gente tem o quê? Que A vai dividir M vezes B. O A vai dividir M vezes B. Então, essa propriedade diz pra gente o quê? Que se A divide B, então A divide qualquer múltiplo de B. Né? Por quê? Porque o M vezes B é um múltiplo de B. Se B for, por exemplo, 3, né? Toda vez que você multiplicar o 3 por um número inteiro, você vai ter um múltiplo de 3. Então, 1 vezes 3 é 3, é um múltiplo de 3. 2 vezes 3 é 6, é um múltiplo de 3. 3 vezes 3 é 9, é um múltiplo de 3. 4 vezes 3 é 12, é um múltiplo de 3. 5 vezes 3 é 15, é um múltiplo de 3. E assim por diante, você tem todos os múltiplos de 3. Então, o que essa propriedade diz pra gente é o seguinte. Olha, se o número A divide o número B, então A divide todos os múltiplos de B. Ok? Então, ó, como que a gente demonstra isso aqui, né? Como A divide B, né? Existe um Q1 pertencente aí aos inteiros, tal que eu posso escrever o B como sendo A vezes esse número Q1. Ok, gente? Né? E agora você faz o quê? Multiplica por M dos dois lados isso aqui, né? Multiplicando por M
Multiplicando por m essa igualdade, o que você obtém? M vezes B é igual a m, né? Vou até colocar mais para cá aqui. M vezes B é igual a m vezes A vezes Q. Isso aqui você pode escrever como sendo A que multiplica m vezes Q, 1, né? Que é o nosso Q1 que a gente está carregando ali. Eu tinha esquecido o índice 1. E agora você pode chamar m vezes Q1 como sendo um certo Q. E isso aqui, então, vai ser A vezes Q. Ou seja, você conseguiu exibir para mim um Q que, ao multiplicar por A, me deu exatamente m vezes B, né? Daí, né, pela definição de divisão, a gente tem que A divide m vezes B. Olha que coisa legal, né? A divide m vezes B. Bom, num exemplo, né, como que a gente veria isso daqui, né? Se a gente pensasse aqui num exemplo, né? Eu sei, por exemplo, que o 2 divide 4, né? Então, né, propriedade diz que o 2 vai dividir qualquer múltiplo de 4, né? Então, o 2 também teria que dividir quem? 4 vezes 5, né? Por quê? Se eu multiplico 5 por 4, isso é um múltiplo de 4, né? Que é a mesma coisa que dizer que 2 divide quem? Divide 20, né? De fato, 2 divide 4. Por que 2 divide 4, né? Porque 4 é igual a 2 vezes 2, né? E 2 divide 20 porque 20 é igual a 2 vezes 10, né? Então, veja que você conseguiu esse cara multiplicar por alguém que deu esse cara aqui, né? Então, seria mais ou menos isso a propriedade, né? Se 2 divide 4, então 2 divide qualquer múltiplo de 4. Nesse exemplo aqui, eu peguei o 4 vezes 5, que era o 20. Bom, e por último, a gente tem a última propriedade aí, né? A última propriedade, que é a propriedade 6, que diz o quê? Que se A divide B e A divide C, então A divide, né, o número MB mais NC. Ok, pessoal? Então, ó, o que a gente tem aqui é o quê? Que se, né? Se A divide B e A divide C, então o A também divide, né? MB mais NC. Né? Isso aqui para todo M e N, número inteiro. Bom, isso aqui, a demonstração segue direto do item 5 e 4, né? Por quê? Pelo item 5, se A divide B, então A divide os múltiplos de B. Então, em particular, o A divide quem? M vezes B, né? E se A divide C, por esse mesmo item 5, o A divide os múltiplos de C. Então, A divide NC, N vezes C, para todo N natural, né? Aqui o A divide B vezes M para todo M natural e o A também divide C para todo M natural. Isso pela propriedade 5. E agora você faz o quê? Você usa a propriedade 4, que se A divide duas coisas, então A divide a soma dessas duas coisas. Então, como A divide M vezes B para todo M natural e A divide N vezes C para todo N natural, então, pelo item 4, o A vai dividir a soma, né? E você tem o que, então? Que A divide MB mais NC para todo MN número inteiro. Beleza, gente? Então, essa propriedade 6 é uma consequência direta aí da 5 e da 4. Isso aqui, pessoal, quando você pega o B e o C e você multiplica por outros números e soma, né? A gente chama isso de combinação linear, né? Você pega dois valores fixados, por exemplo, multiplica, por exemplo, sei lá, x e y, né? Multiplica por um número aqui, multiplica por outro aqui e soma, né? Ao fazer isso, isso aqui a gente chama de combinação linear. Então, tem esse nome que a gente dá também para quando a gente faz esse tipo de coisa aqui. Que é o que a gente acaba fazendo aqui. Você tem o B e você tem o C. Então, você multiplica por M, multiplica por N e faz a soma. É como se você dissesse o quê? Que se A divide B e A divide C, né? Então, A divide a combinação linear, qualquer combinação linear de B e C. Lembrando que os caras que multiplicam aqui na combinação linear, nesse caso nosso aqui, né, tem que ser números inteiros, né? Eu tinha até colocado número natural aqui, mas vale também se for natural, mas aqui vale no contexto dos números inteiros. Pode ser positivo, negativo, zero e assim por diante. Bom, pessoal, os divisores aqui, que é o A divide B, o A divide C, a gente considera, né, não sei se vocês perceberam ali no começo ali, que eu coloquei no enunciado no slide aí, que os divisores a gente está assumindo sempre sendo diferente de zero. Por quê? O zero ele não divide nenhum número,
né? Então depois eu vou fazer uma aula por que o zero não pode dividir por ninguém, que é o porquê você não pode ter divisão por zero, né? Então quando eu falo que A divide B, quer dizer que eu estou tentando analisar o quê? A divisão de B por A. Okay? Isso aqui daria lá o quociente que a gente trabalha, não é mesmo? Então, se eu penso em que zero vai dividir algum número, né? Algum número B, então eu estaria tendo que analisar, estaria tendo que acontecer o quê? Eu teria, de certa forma, encontrar um inteiro, né? Tal que B é igual a 0 vezes esse número inteiro, né? E a pergunta é, será que tem um número inteiro que multiplica 0 que dá B? Então, depois eu vou assistir lá, eu vou fazer uma aula só para discutir essa questão aqui. Porém, há uma observação aqui também para finalizar aqui. Eu vou fazer uma aula só para falar que o zero não pode dividir ninguém e que a gente não tem divisão por zero. Mas será que o número divide zero? Por exemplo, eu posso falar que A divide zero? Sim, qualquer número inteiro vai dividir o zero, com exceção do zero, claro, né? Eu não peço em divisores sendo zero. Assista a próxima aula assista a aula que eu vou falar da divisão por zero, né? Mas eu não posso falar que zero divide alguém, mas eu posso falar que alguém diferente de zero divide o zero, né? Por quê? Pois zero é igual a A vezes quem inteiro que vai dar zero. Bom, só você pegar o próprio zero, né? Esse cara aqui, ele pertence aos números inteiros, né? É o seu Q, no caso, né? Seria o seu Q. Então, você estaria pegando Q igual a zero, o seu quociente igual a zero. E aí, você tem o Q, então, né? Você tem que zero dividido por A, isso aqui é igual a zero, que é o seu quociente Q que eu explicitei aqui para vocês, tá vendo? Então, toda vez que eu falo A divide alguém, né, o A eu estou assumindo diferente de zero. Aí eu vou fazer uma aula para falar o que acontece quando A é igual a zero. Na verdade, eu vou justificar por que a gente não pode ter divisão por zero, que é a mesma coisa que de eu falar que o zero dividiria alguém. Zero não divide ninguém porque não existe divisão por zero, beleza? Mas alguém divide zero, isso é fato. Se eu pego alguém não nulo, esse alguém sempre divide zero. Por quê? Porque o zero é igual a esse alguém vezes zero, né? Então, por isso que a gente tem que zero dividido por alguém dá zero. Isso aqui faz sentido. Agora, isso aqui não faz sentido, beleza, gente? Então, isso aqui não vale. Assistam depois a aula lá, de divisão por zero. Bom, gente, o que eu queria falar nessa aula com vocês era basicamente isso. Espero que vocês tenham conseguido aí compreender as principais propriedades, né? E tenha ficado claro para vocês aí o que é, né? A divisão exata. Então, a divisão que ela acontece sempre nos números inteiros, né? Sempre tem que dar um resultado que a gente costuma dizer redondo, né? Não pode dar valor com casa decimal, um valor na forma de fração que não se reduz a um número inteiro e assim por diante. Então, espero que tenha ficado claro para vocês isso tudo, pessoal. Obrigado aí por assistir a aula. Até uma próxima oportunidade e abraço a todos vocês. Até mais.